Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, e hoje eu vou trazer um assunto que ele pode ser um pouco perturbador para algumas pessoas, mas ele tem um pezinho na ciência, que é algo interessante. E esse assunto foi também levantado em algum momento, não lembro quando, mas em algum momento, lá no nosso grupo, né, do WhatsApp. E é um conceito bem simples. Bom, antes de eu começar a falar desse assunto, eu quero lembrar sempre que nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Deezer e por aí vai. E se você puder, se inscreve para que o nosso canal aumente e a gente tenha mais alcance, para que novas pessoas possam ouvir os nossos podcasts e coisas do tipo. Então vamos lá, qual é o assunto? Bom, temos uma teoria de um barco. Qual é essa teoria do barco? Ela ficou famosa porque apareceu em algumas séries ultimamente, se não me engano na Netflix, ou foi aquelas da DC, né, da CW, que falava assim: se você tem um barco, e é um barco de madeira, e conforme você vai utilizando esse barco, conforme as madeiras dele vão ficando ruins, você vai trocando por outras tábuas de madeira. E você vai deixando aquelas tábuas velhas de lado. No final, se você conseguiu trocar todas as tábuas desse barco por tábuas novas, ele continua sendo o mesmo barco ou ele é um barco diferente? Certo? Bom, é um conceito simples. Obviamente, se é um barco, você mudou todas as peças dele, ele já não é mais o mesmo barco, certo? Ainda é um barco, mas não é o mesmo barco inicial. Mas vamos lá. E por que isso tem a ver com ocultismo e magia? Bom, eu tava vendo um vídeo do Bakagaijin, que é um carinha que fica andando no Japão, filmando, né, as ruas no Japão e filosofando, né? Deve fumar alguma coisa, aí ele fica andando e filosofando. Ultimamente ele tem filosofado bastante. E ele tava meio que falando isso, né, que o nosso corpo humano, né, o nosso corpo físico que a gente conhece, ele troca, né, de células constantemente. Tava vendo a série do Dr. House, se não me engano, em 30 dias você já mudou toda a superfície da sua pele, saca? 30 dias, todas as suas células né, da pele, elas ressecam, se soltam e são renovadas por outras, tipo uma cobra, mas num período de 30 dias e bem aos pouquinhos escamando pequenas células epiteliais, né? Então, falando em ciência, ou seja, vamos dizer que a cada 30 dias você troca toda a superfície da sua pele. Ah, tá legal, você trocou a superfície da pele, mas você não trocou o restante. Na verdade, sim, certo? Praticamente todas as células do seu corpo, elas morrem e são substituídas durante a sua vida toda. Ou seja, o que você era quando você nasceu não é nem um pouquinho parecido com o que você é agora depois de adulto. Não são as mesmas células, ou seja, é onde entra a teoria do barco. Então, já que você teve todas as suas células trocadas durante um período de tempo, você ainda é aquela mesma pessoa? E aí você pensa, legal, filosófico, mas sem utilidade nenhuma, porque o que vale nisso é a consciência. O que diferencia uma pessoa de outra é a consciência que ela tem, né? E aí vem o conceito do o que é a consciência e o que é a alma. Já foi falado aqui também sobre questão de alma, e muitas pessoas acreditam que alguma coisa, para que ela tenha uma alma, ela necessariamente só precisa ter consciência de que existe, certo? E bom, entrando na parte física, tudo que existe, palpável, né, visível, vamos botar assim, é algo que é formado, né, por uma massa, né, que é formada pelos átomos e coisas do tipo. E o ser humano, levando em consideração uma visão simplesmente física disso, ele nada mais é do que um amontoado de átomos que vão se formando, né, cadeias, e vão gerando coisas e coisas até gerar carne, o ser humano,
e a gente se acha diferente de todo o resto das outras coisas que são feitas de átomos pelo fato de que a gente tem a alma. O que seria, no caso, o fato de que nós temos consciência. Então, o que diferencia um ser humano de uma pedra, de uma formiga ou de qualquer coisa do tipo é que ele tem consciência de que ele existe. Então vocês sabem que filosoficamente isso daí é sempre citado, né? Uma porrada de grandes pensadores e filósofos falavam isso, né? De penso, logo existo e coisas do tipo, que nada mais é do que o ser humano tentando justificar o fato de eu acredito que eu sou melhor que todas as outras espécies por conta disso. Tá bom, então vamos dizer que nós já entendemos que na verdade nós somos um barco e que todas as nossas tábuas são trocadas constantemente, certo? Todo santo dia uma tábua sai e uma nova entra. Nós não somos nada do que nós éramos quando nós nascemos, certo? E que nós somos apenas um amontoado de átomos, certo? De uma forma correta que faz então a gente parecer um ser humano. E que a gente acredita que só pelo fato de ter consciência nós temos uma alma. E a alma seria algo eterno porque o ser humano morre de medo de morrer. Então percebam que isso é um papo todo filosófico. E onde entra o ocultismo nisso? Bom, não sei se vocês viram, no último podcast eu falei sobre demônios. E eu citei uma coisa interessante que para que você realmente possa trabalhar com demônios, você precisa ter fé, você precisa ter crença, você tem que acreditar que essas entidades existem. E esse é um grande problema da maioria dos novos evocadores, ou os evocadores online, vamos colocar assim, que são os que existem hoje em dia, que eles não têm fé, eles não conseguem acreditar que existe um ser não físico, que é algo que eu cito muito, não físico, mas que possa ter uma consciência. Por quê? A questão de imaginar que alguma coisa metafísica, ou seja, alguma coisa impalpável, possa ter uma consciência e existir além das nossas capacidades de percepção, é muito difícil para a galera mais jovem, para essa galera que tem a mente muito limitada devido ao pouco estudo de outras visões que outras pessoas com mais estudo tiveram. Então sim, você pegar um Lemegeton da vida, um Clavículas de Salomão, você pega ele, basta o PDF dele, você lê aquilo e você fala, cara, isso não existe, não tem como, demônios não tem como existir. Isso daí nada mais é do que coisa da cabeça do autor. Então você pega todo esse âmbito de demonologia e você traz para um âmbito mais psicológico. Então você transforma o Asmodeu simplesmente na sua frustração de não conseguir pagar o aluguel. Por quê? Você está com raiva, então você está virado no Asmodeu. Então se você está, por exemplo, carente e na seca há muito tempo, você transforma essa sua carência e a incapacidade de encontrar um parceiro em Lilith. Então você está virada na Lilith. Por quê? Você não consegue acreditar na existência realmente de um ser que tenha consciência e que não seja físico. Então, por conta da sua limitação, pelo fato de não ter estudado, procurado, ouvido, tido um mentor, feito alguma prática ou coisa do tipo, você simplesmente transforma isso em um pedaço de você. E é por conta disso que nasceram tantas Goétias. E eu falei muito sobre Goétia aqui, inclusive tirei muito sarro de muitas Goétias, né, durante esse período todo que eu tenho falado e escrito coisas para esse portal. E o grande problema, principalmente, né, na demonologia, certo? Se bem que agora na magia enoquiana também já tem rolado um pouco disso, né? Então, tipo, a galera que trabalha com anjo já tá meio que procurando, né, essa desmistificação do que é mágico, né, transformando tudo em reflexos da psique humana. Tá rolando com anjo, vai daqui a pouco rolar. Com deuses já rolava muito tempo atrás, mas a questão é que os deuses sempre foram algo meio que inalcançável. Então eu até perdoo o fato das pessoas colocarem o deus em tudo e não como algo,
né? Mas na demonologia foi demais, principalmente com a punheta inventada da árvore quilipótica, né? Onde pegaram-se os demônios e transformaram eles nos hábitos negativos que um ocultista estúpido pratica. Então, por conta disso, criaram, né, uma árvore, como seria uma árvore da vida, mas chamaram de árvore, adivinha, da morte. E ao invés de colocar arcanjos, colocaram demônios que representavam qualquer coisa, mesmo sem ter o menor estudo daquilo. Provavelmente algumas entidades que aparecem lá, pelo fato de que a árvore clipótica tem muito mais Sephiroth do que a árvore da vida. Pode ter entidade ali que nem provavelmente de obra literária, sacou? Deve ter ali alguma coisa de Lovecraft, deve ter alguma coisa de RPG ali, que ele cagou muito em cima disso. Então, voltando ao conceito, para que você possa fazer a evocação, você tem que sim ter a fé de que a existência da consciência está simplesmente na existência em si. Então, pelo fato de que nós, seres humanos, somos formados por átomos, certo? Esses átomos se organizaram e tornaram esse corpício lindo que vocês têm. Vocês podem entender que provavelmente todo o resto das coisas no universo, que também são formados por átomos, podem ter o seu nível de consciência. E o que nós fazemos quando aumentamos a nossa capacidade de entrar em contato com entidades, seja clarividência, vidência, abertura de chakra, sensibilidade espiritual, coisas do tipo, nada disso é isso. Na verdade, isso tudo é você tentando entender a consciência de outros seres do universo. E vamos dizer que todos esses anos de estudos, práticas, experimentos que esses ocultistas têm feito foram nada mais do que o aprendizado, ou seja, a caminhada de aprendizado que o ser humano teve em direção a entender a consciência desses outros seres que, assim como nós, são simplesmente feitos de átomos, organizados de forma diferente. Então, sim, você imaginar que o vento tem uma consciência não é algo tão fora do comum. Você imaginar que o oceano tem uma consciência não é uma piração. E aí é que você encontra, né, os velhos ensinamentos xamânicos que já diziam que todos esses elementos, e não só os elementos, como os animais também, eles tinham consciência, e os rituais que eram feitos eram exatamente para que você entrasse em contato com essas consciências que não eram humanas. Então sim, você pode acreditar nos elementares simplesmente como isso. Da mesma forma que você, ser humano, tem consciência, os elementos têm consciência também. Porém, obviamente, elas não vão se comportar da mesma forma que um ser humano. E é onde entra a demonologia com os seus demônios, certo? É complicado você imaginar algo que não é físico, totalmente metafísico mesmo, ter uma consciência. A guerra, por exemplo. A guerra é um monte de coisas que acontecem, certo? Você imaginar, a guerra tem uma consciência. Isso é inclusive um conceito interessante que é levantado num RPG, no Lobisomem Apocalipse. Tem uma tribo chamada os Andarilhos do Asfalto. Eu acho esse nome incrível, Andarilhos do Asfalto. Que era uma tribo, né, porque os lobisomens lá, eles tendem a ser mais voltados, né, a uns rituais xamânicos e tal. E essa tribo é a única que gosta mais de cidade, né? E eles conseguiam evocar os espíritos dessas coisas. Então, enquanto algumas outras tribos evocavam o espírito do fogo, do vento, da água, dos rios, etc., a tribo dos Andarilhos do Asfalto evocavam os espíritos do chip de computador, da guerra, do assalto, da violência e de coisas que eram relacionadas à cidade. Então, você imaginar que existisse, por exemplo, o conceito do espírito do dinheiro, que é algo que é muito falado na magia caótica, é meio doido,
Mas se você parar para pensar, a necessidade do dinheiro, assim como a vontade da guerra, assim como o tesão no sexo, são coisas que existem, mas que a gente não consegue explicar. Se você chegar para alguém e tentar explicar como é que é o sentimento de querer transar, você não vai conseguir explicar isso. E mesmo que você explique, a pessoa nunca vai sentir o que você sentiu ou vai entender o que você sentiu. Então são coisas que estão além da nossa concepção e percepção, mas que elas podem sim ter uma consciência. E é onde nascem demônios, espíritos e qualquer ser, bicho, não físico, certo? Então por isso que nós temos o espírito da riqueza, temos o espírito do casamento, temos o espírito da raiva e coisas do tipo. Porque tudo que existe pode ter consciência. Lembrando que isso é um papo meio maluco, é para quem realmente está interessado em começar a trabalhar com evocação, com chamados, com pactos, com falar com entidades em si. A mente tem que estar sim muito mais aberta que o comum, para que a pessoa ela possa aceitar que ela vai hoje conversar com a guerra, certo? Então é um negócio meio louco, por isso que a maioria dos ocultistas era tido como uma galera meio tantã. Então você já entende que é mais ou menos assim. Lembrando que eu vou abrir, né? Eu queria anunciar isso para vocês, que mês que vem, em abril, vamos abrir a nossa primeira turma de estudos, ou seja, nosso primeiro grupo de estudos na Imperium, certo? Ele vai ser pago, mas relaxa que é trocadinho. Vai durar 2 meses o curso. O valor ainda vai ser definido, mas vai ser coisa entre R$10, sacou? Por 2 meses. Então, tipo, não é por causa do dinheiro. O dinheiro é simbólico mesmo e tal. E vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos ter uma vez por semana uma live e uma aula. Então, eu não sei quanto tempo ainda vai durar, porque nós estamos no projeto de planejamento. E vai ter 1 hora, isso eu tenho certeza, vai ser 1 hora de aula. Ou seja, eu explicando o assunto do tema que ainda será escolhido. Mas como vou ser eu que vou dar as aulas, então vai ser algo relacionado à proteção, à demonologia, a pacto, alguma coisa do tipo. Não vai ser bonito, vai ser um negócio feio mesmo, sacou? Violento. Então, em breve eu vou trazer mais informações, mas já fiquem preparados que em abril a gente vai ter essa primeira turma, certo? Provavelmente até o dia 20 eu já vou trazer todas as informações e postar para vocês. Mas só vão ter 10 vagas, certo? Então vão ser turmas pequenas, vai ter só 1 dia de aula por semana para ficar tranquilo para todo mundo. As aulas vão ser gravadas e o conteúdo será exclusivo. Ou seja, somente quem participa da turma e os apoiadores, obviamente, do canal, vão poder acessar esse conteúdo. Mas depois eu trago mais detalhes. Então, galera, hoje o que foi falado é isso. A gente falou sobre como o ser humano se enxerga e como, na verdade, ele não é nada daquilo que ele realmente vê. A gente falou da questão da consciência de qualquer coisa que existe e como ela pode sim ser aceita sem que você pareça um cara maluco. E de que como isso é necessário para que você consiga trabalhar com entidade, seja fazendo evocação, pacto, exorcismo, qualquer coisa do tipo. Ou seja, para você entender o universo ao seu redor. Então já estamos batendo aqui os nossos 20 minutos. Eu quero lembrar sempre a vocês que nós estamos na imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, que é a nossa rede social Nada Social, que será utilizada para os cursos e para o nosso clube do livro, que também será anunciado os detalhes em breve, certo? Mas teremos sim um clube do livro, onde vai ser também limitado, mas esse vai ser gratuito, né? Onde as pessoas vão escolher um livro, a gente vai ler um capítulo por semana e debater sobre ele lá na Atos Negros, certo? Para que os comentários não se percam no meio de um monte de conversas do WhatsApp. Lembrando sempre que quase toda sexta-feira nós temos a Rádio Imperium, onde você pode pedir as suas músicas ao vivo e fazer dedicatórias para as pessoas também ao vivo e ficar com a gente lá no grupo papeando, bebendo e curtindo a noite. Nós estamos no YouTube, então se você está vendo a gente na TV ou no computador, pelo YouTube, não esquece de dar aquele like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal.
E a gente tem o nosso Apoia-se, né? Onde você pode começar com R$5 e até R$50. A gente tem o nosso Pix, que é imperiumfortuna@gmail.com. Tá aqui na descrição, você pode doar o quanto você quiser. Lembrando, gente, tanto o Apoia-se quanto o Pix é doação. Então, só se você puder mesmo, qualquer valor a gente agradece. E em troca disso, se você doar pelo menos R$5, você vai ter acesso aos arquivos das aulas e vai poder pedir um tema para o nosso podcast. Então, galera, tenta ajudar o nosso canal. A gente está aqui toda semana, estamos lá no grupo, o grupo tá bombando. Então, quem puder ajudar, eu vou agradecer muito. Quem não puder, compartilha, dá o like, comenta e aí eu vou agradecer também. Então, valeu galera, por hoje é só, ótima semana para vocês e fortuna!